É isso aí. André, então vamos lá. Quando tu entrou em contato comigo, foi antes de ontem, ou antes de ontem acho que foi, né? O que seja, whatever. Os dias se misturam. Isso, os dias se misturam. Você falou, Paulão, tô cansada, tá todo mundo cansado. E a gente não colocou mais advogados aqui porque não tem cadeira. Então não são apenas esses 4. Eles estão falando em nome de muitos. Né, E o que foi exatamente? O que está acontecendo, menina? Fala pra mim. Eu acho que está todo mundo encontrando nas suas consultas, pessoas que trabalham de forma séria, destruição de sonhos de famílias e de projetos de futuro pela ação inescrupulosa de alguns grupos. E a gente vem verificando isso no dia a dia e vem cada vez mais piorando e aumentando por conta, às vezes, até de uma própria inércia da gente como advogado, porque nos nossos escritórios a gente fica muito preocupado em atender a população e nossos clientes e dar melhor apoio para eles. E a gente acaba, às vezes, não se unindo, né, por falta de oportunidades para a gente realmente seguir isso adiante. E aí, na verdade, o que aconteceu foi que, passando já a bola para o meu colega, alguns meses atrás, o André entrou em contato comigo. Bom, apresenta todo mundo antes, já que você está com o microfone. Eles mesmos se apresentam, tá doutores. O André Linhares entrou em contato comigo. Minha chará, né? Entrou em contato comigo e começou, poxa, André, eu já tô frustrado de ver certos grupos de empresas, né, continuarem crescendo, continuarem prejudicando a vida das pessoas e a gente simplesmente cruzar os braços e partir do pressuposto que nunca acontece nada. Então vamos fazer acontecer? Eu falei assim, vamos, assina onde? E aí eu acho que começou esse movimento. Nesse mesmo período eu conheci a doutora Ingrid numa conferência de advogados de imigração aqui em Orlando e ela voiced, né, ela entendeu esse chamado e falou assim, não, pode contar comigo também. E o Walter, ele já é referência aqui na cidade há muito tempo, né? Sempre foi seu parceiro, então eu tinha certeza que também teríamos o apoio dele, né, em condutas éticas e condutas voltadas para o benefício dos clientes e dos imigrantes e não necessariamente só visando o lucro, que é o que a gente está vendo que essas empresas estão fazendo. Então, por favor, se apresente, doutor Linhares. Vamos lá, gente. Meu nome é André Linhares. Sou advogado também, que nem todos aqui na mesa. Nessa prática aqui nos Estados Unidos há 11 anos, prática do Brasil já foi há muito tempo atrás, nem lembro mais, quando eu era criança lá em Barbacena eu advoguei no Brasil. E isso que o André falou, né? Acho que nós estamos presenciando um momento muito turvo, né, na nossa história aqui como advogados, todos nós, presenciando realmente, infelizmente, oportunistas que estão realmente se formando, crescendo em cima disso. E a minha questão, eu gosto até, desde o início, deixar isso bem claro, gente. Eu não tenho nada pessoal contra nenhuma dessas pessoas que estão fazendo isso. O que eu não posso aceitar é que essas pessoas entrem na minha profissão de uma forma antiética e venham fazer coisas que não devem ser feitas, que eu não posso fazer como advogado. Eu tenho que seguir uma lista, todos nós aqui temos que seguir uma lista de regras. Se nós não seguirmos, nós podemos, né, get in trouble. Né? E essas pessoas estão fazendo aí coisas que cada vez eu recebo alguma mensagem de WhatsApp dessas pessoas. Eu falei, que é isso? Onde é que surgiu isso? Meu Deus, que é isso? E continua aí, enfim, existe um certo senso também entre nós aqui de impunidade. Eu falei, bom, eu acho que todos nós temos que pelo menos levantar a nossa voz e informar a comunidade do que vem ocorrendo e torcer para que as pessoas tomem melhor juízo e contratem realmente quem seja licenciado. A gente pode falar um pouco mais sobre isso durante o nosso bate-papo. Legal, doutora Ingrid, bem-vinda. Fala um pouquinho de você, rapidão. Bom, meu nome é Ingrid Pérez. Eu moro aqui nos Estados Unidos desde 1994, quando eu tinha 9 anos de idade, então já estou passando aqui minha idade. Então, eu estudei aqui em Nova York, estudei Direito na Fordham Law School, trabalho como advogada mais ou menos 10 anos. Estou aqui na Flórida faz 5 anos, trabalhando somente com imigração. E o que eu vejo, assim, é que parece que o nosso immigration business, o nosso negócio de imigração, está tornando um negócio sujo. Eu lembro quando a minha advogada da minha mãe, que fez o meu processo muito tempo atrás, ela minha mentora até hoje, ela falou para mim, Ingrid, cuidado com imigração, porque é um dirty business. Muita gente tira vantagem dos imigrantes. Então isso sim sempre ficou comigo. Agora que eu estou realmente vendo, depois de estar trabalhando aqui na Flórida, né, esses tempos, e vendo assim
tanto que as pessoas são prejudicadas quando tem esses atores que não faz o trabalho bom de uma maneira ética, que não tem o o melhor interesse do cliente. A prioridade é mais o lucro, né? Não é tão o bem interesse da pessoa. Então é muito triste, porque você tem essas pessoas que vêm para você com um perfil talvez muito bom, e por uma coisa, um conselho muito ruim foi prejudicado e infelizmente, talvez não vai conseguir recuperar o que deveria ter feito, né, desde o início. Então, por isso que a gente está aqui também, para informar o público de uma maneira prática, para dar umas dicas para como se proteger. André, Dr. Walter? A gente vive um momento conturbado mesmo, tá? Existia um certo decoro e respeito com relação à lei, às limitações, o seguir as regras. Hoje você vê não advogados. Você é dentista? Você qualifica? Como assim? Todo dentista qualifica. Então isso nunca pegou para mim, tá? É uma coisa bem individualizada. Você tem que... Nós não podemos fazer um anúncio desse, verdade? Você é dentista? Piloto de avião. Piloto de avião. Venha pra cá. Você é advogado, então, você se qualifica. Nós temos restrições, mas hoje você vive num ambiente onde a mídia social acentuou esse tipo de comportamento. Todo mundo tem uma voz, se vale a pena escutar ou não é outra história. Mas hoje em dia você ouve que mesmo que você estiver ilegal, tem jeito. Ou seja, não existe mais deportação. Então todo mundo que ficou ilegal tem jeito, viu, gente? Tem jeito. Não é só casamento, não. Tem jeito. Você ouve as pessoas falando isso. Você ouve pedidos de legalização retroativa de 7, 10 anos, coisa que é absurdo, porque não é o que diz a lei. Ela não prevê essa possibilidade. Talvez na pandemia tenha rolado, porque houve muito... deixa para lá durante a pandemia, nesse governo, né? E então você vê solução para tudo. E o problema, quanto pior fica, pior ainda fica, porque é uma coisa em cima da outra, é um caso negado, face outro, até que você chega para o cliente e fala assim, onde é que vai parar? Você tem que sair do país. Então a conta está chegando para todo mundo. Vivemos um período ano passado de aprovações desse tipo de visto muito rápidas, né, de EB2, 3, 4 meses, sem pedidos de evidência. E porque o governo também, na sua parte, é um pouco hipócrita. Ele tem uma cota de vistos que ele não quer desperdiçar. Existiu uma crise de mão de obra, ele começou a aprovar. Aprova, não cria problema. O que tem aparência de legalidade, atende aos nossos requisitos, aprove. Então são meio que 2 pesos, 2 medidas, porque isso já acabou. Hoje, eu tive a semana passada, acho que 5 ou 6 casos negados de outros escritórios aqui da região de Orlando, e que o conselho foi, você tem que sair do país. Não tem milagre. Você tem promessas de eu vou aplicar para o asilo para depois aplicar para o EB3. O que é uma junção de 2 dispositivos legais discricionários, que não necessariamente serão aceitos lá na frente, se vai dar certo. Então veja, há muito espaço para manobra ilegal ou para venda. A gente falava que é venda de sonho, mas eu já estou chegando à conclusão que é venda de pesadelo, tá? Porque não existe mais o decoro que eu mencionei, o respeito à lei e o respeito à própria instituição do advogado e do sistema jurídico. É uma questão de tomar dinheiro cada vez mais da pessoa e sem entregar esse resultado. E pular de advogado em advogado não resolve, porque a lei é igual no meu escritório, no seu, no de todo mundo. E esse pessoal está extrapolando os limites, na minha opinião. Quando a gente fala esse pessoal, a gente quer dizer que são os consultores de venda. Então, algumas empresas que se dizem law firm, que muitas vezes não são, que aí depois de um tempo... Eu falo isso porque o canal Pergunta já tem 9 anos, e 9 anos a gente vem vivenciando e vendo muitas coisas. Primeiro eles abriram como law firm. Aí viu que não podia falar que você era law firm sem você ser um advogado ou ter um advogado. Aí agora eles são consultores, mas em partnership, com parcerias com advogados, eles saem vendendo a possibilidade das pessoas, de qualquer um praticamente. Se você tem 25 a 30 mil dólares, você se qualifica, né, com essas meninas bonitas, com esses rapazes que falam bem na internet. E tudo bem, vocês estão falando, agora estão chegando, mas eu não estou vendo e eu não vi consequência para nenhum deles desde que começou isso há 4, 5 anos atrás. Não existe consequência. E é isso que a gente está querendo mudar, né? A gente está querendo realmente se unir
enquanto profissionais éticos e sérios se unir enquanto profissionais éticos e sérios do direito para tentar pressionar não como indivíduos, mas como uma categoria profissional, tanto no que diz respeito ao BAR, que é a ordem dos advogados daqui, como nos outros meios que forem cabíveis, né? E eu acho muito pertinente, o que as pessoas às vezes não entendem, é que nessa compra, né, desse visto, nessa compra desse sonho, sem entender quem que está fazendo essa venda, em 98% das vezes, o erro do mal profissional é irreversível, que é o que o Dr. Walter está falando. Assim, a gente pode até tentar fazer manobras dentro da lei, mas dentro da imigração, as leis elas são muito duras, são muito harsh. Então é muito difícil você reverter um processo que vem com uma estratégia errada depois que uma pessoa ficou fora de status. Então, falando bom português, picareta existe em toda e qualquer profissão, né? Qual que é o problema de você contratar ou aliar um conselho de um picareta na imigração? É que é o momento que você está fora de status, a maioria das vezes é game over, não tem o que reverter. E aí, se você passou aqui 1 ano, 5 anos ou 10 anos, a imigração e o governo americano, eles não estão preocupados. Muita gente chega lá no escritório, não sei se acontece com vocês, ai, doutora, mas eu paguei imposto todos esses tempos. Eles não estão nem aí. Ai, doutora, mas eu não tenho uma multa. Eles não estão nem aí para você a partir do momento que você... Meus filhos não falam mais português. Eu não tenho mais nada no Brasil. Não tem mais nada no Brasil. Não você fala, tem. Então, assim, as pessoas elas precisam ter responsabilidade com o futuro delas e com o futuro dos filhos, que aí é uma coisa pessoal e fiquem bravos comigo se quiserem. Porque se você é adulto e você entende as consequências dos seus atos de ficar fora de status, ok. Mas se você tem um filho que é menor de 16 anos, que acha que ele tá aqui legalmente, quando esse menino não conseguir tirar uma carteira de motorista, você fala assim, a culpa não é minha, I am sorry.